tarde a todos, bom início de noite aqui em Bruxelas. Acho que realmente todos concordamos que é um dia histórico para a política comercial brasileira, para o Mercosul, e um dia muito importante para o nosso governo, na sua empreitada de criar novas oportunidades, novos caminhos, novas avenidas para a economia brasileira, para o crescimento, para a geração de empregos, para a dinamização econômica em benefício de toda a sociedade. O Acordo Mercosul-União Europeia, em negociação há exatamente 20 anos. Uma nota pessoal, eu estava aqui em Bruxelas, eu servia na missão do Brasil junto à União Europeia em 1999, em junho, quando se aprovou, que já tinha custado um bom esforço, aprovou o início da negociação Mercosul-União Europeia. Então, para mim, queria só dizer isso também, tem um caráter especial, já exatamente 20 anos depois, a felicidade e o privilégio de estarmos presentes aqui no momento da conclusão das negociações. Inclusive, tendo acompanhado em vários momentos essa negociação, eu posso dizer que por que ela não se concluiu antes, por que não deu certo antes. Se tentou o trabalho de muitas pessoas envolvidas ao longo desses 20 anos, isso reconhecemos plenamente. Eu acho porque faltou, em momentos-chave, em vários momentos-chave, a vontade política, a determinação política dos principais atores do lado europeu. Não sei, mas talvez, mas certamente por parte do Mercosul e, em certos momentos, por parte do Brasil. Então, acho que hoje a grande diferença, a meu ver, é essa. É a determinação política do presidente Jair Bolsonaro, que nos transmitiu a nós. Enfim, esse é um trabalho conjunto de todo o governo brasileiro, muito especialmente dos 3 ministérios que estamos aqui representados na mesa, a ministra Tereza Cristina da Agricultura, o secretário Marcos Troijo do Ministério da Economia e eu próprio. Então, Itamaraty, Economia e Agricultura fizeram aí o tripé com a ajuda de vários outros, contribuição de vários outros órgãos, né? Esse é outra característica que a gente sempre enfatiza nesse governo, que é a capacidade de trabalhar em conjunto, trabalhar em equipe. Eu acho que isso também foi algo determinante nesse êxito. Então, determinação política, mais alto nível no Brasil, capacidade de trabalho em equipe de todo o governo brasileiro, muito especialmente desses órgãos mais diretamente envolvidos, e também uma conjunção com as linhas, enfim, as linhas de ação nossas, de política externa, de política comercial, de política econômica, né, que vão no sentido da abertura econômica, da competitividade, da abertura ao mundo, né, uma noção de integração, né, dentro da região com o Mercosul, de uma integração aberta, né, uma vontade muito clara de nos reconectarmos com parceiros tradicionais, entre eles os países europeus e a própria União Europeia, né, e a conjunção com os demais sócios do Mercosul, né. A Argentina, muito especialmente, claro, como o outro segundo maior sócio do Mercosul, também em outros momentos no passado não tinha a mesma disposição de levar adiante esse acordo. Hoje, com o governo do presidente Macri, houve isso, absolutamente necessário enfatizar uma determinação muito grande de levar adiante esse acordo, por coincidir também conosco nessa mesma linha da abertura, do conceito de integração aberta, assim como os demais países, Paraguai e Uruguai. Mas essa visão comum que nos uniu nesse período final, à Argentina e aos demais países do bloco, foi também fundamental, né? Então, também o trabalho em equipe dentro do Mercosul, grandes elogios ao trabalho da presidência pro tempore argentina, que ocupou a presidência nesse semestre, agora até a cúpula agora em julho. O chanceler Jorge Forri e toda a equipe, os demais ministros, um trabalho extraordinário de conduzir, coordenar o Mercosul nessa negociação na fase final. E também, sobretudo agora nessa reta final, essa disposição política brasileira que eu mencionava, traduzida em gestos concretos, em avanços concretos, em medidas, iniciativas corajosas de ir adiante com colocar na mesa a abertura em setores importantes para o lado europeu, para nós também,
com a visão de que é um acordo estratégico, de que é uma iniciativa que vai se traduzir num impacto extremamente positivo em toda a economia brasileira, né? Vai criar mercados para praticamente todos os setores da economia, vai aumentar a competitividade, vai reduzir custos através de investimentos, novos investimentos, acesso a insumos em condições mais favoráveis, enfim, reduzir custo do Brasil, abrir mercados preferenciais nos maiores mercados importadores do mundo, evidentemente, que é a União Europeia, né? E, além disso, dinamizar, mostrar o dinamismo dessa política comercial brasileira que nós estamos tentando implementar, né? Também tenho certeza que isso acelerará as nossas outras grandes negociações comerciais. Estamos aí com 3 outras grandes negociações, Canadá, Coreia e EFTA. Isso será certamente um impulso para essas outras parcerias e um impulso para a abertura de novas parcerias, né? Nessa mesma disposição de buscar a competitividade, né? Então, tudo isso somado, acho que mostra a relevância. Realmente, acho que não é um exagero falar do caráter histórico desse compromisso que nós estamos assumindo. Valoriza, acho que, muito o Mercosul como plataforma negociadora, né, que é grande parte do nosso empenho, né, no bloco. Foi esse de revitalizar o Mercosul, né, transformando realmente numa entidade que funciona para o comércio entre os membros e para o comércio com terceiros, né. Acho que revitaliza certamente, dá um dinamismo muito grande ao restante da nossa política comercial, mostra que o Brasil está a sério nesse compromisso de abertura econômica, que é desejado pela sociedade brasileira, né. Eu acho que isso realmente é o que a gente recolhe também de tudo que a gente vê no Brasil, né. Uma sociedade que quer uma economia aberta, uma economia dinâmica, e isso aqui certamente contribuirá para isso. Enfim, esses são meus comentários iniciais. Gostaria de saber se a ministra, depois o Marcos, gostaria de falar? Não? Então, vamos passar as perguntas, por favor. Daniela, do Valor Econômico. Obrigada. Eu gostaria de saber, boa noite, eu gostaria de saber se o acordo manteve a cláusula de proteção que permite aos europeus suspenderem as importações se eles acreditarem que está havendo uma invasão de produtos do Mercosul aqui na Europa. Se há um excedente, né, toda vez que eles acharem que há um excedente, se foi mantida essa cláusula, isso que eu gostaria de saber. Obrigada. Eu imagino que, obrigado, a senhora esteja referindo talvez à cláusula da precaução, princípio de precaução? Salvaguardas? Não. Pois é, salvaguardas não faz parte do acordo, não haverá essa disposição. Houve em algum momento, mas foi retirado. Pois é, exatamente, foi retirado nessa última etapa agora recente, né, da negociação. Fala, Paulo. Pois é, melhor que a Paula. Há salvaguardas bilaterais, que podem ser aplicadas tanto para produtos industriais como para produtos agrícolas, por ambas as partes, nas mesmas condições. Salvaguardas agrícolas especiais, como estavam presentes antes no acordo, não existem mais. Essa salvaguarda agrícola caiu. Pressão nossa, evidentemente. Tem os mecanismos normais, né? Você remete para o OMC, de antidânico, medidas compensatórias, mas não há uma coisa específica adicional para os produtos agrícolas. Mas pode ser aplicado entre dois países, por exemplo. Isso. Não tem. Isso tem. Essa sua preocupação. Então, não há. Isso é interessante, porque, então, esse fato de que não tenha caído a proposta europeia de uma salvaguarda agrícola é importante também para mencionar algo que eu preciso completar em relação ao que eu falei inicialmente. Então, outra condição necessária que se manifestou agora para permitir a conclusão do acordo foi uma nova disposição também pelo lado europeu de fazer concessões que tornam o acordo interessante para nós, né? Também no passado, em muitos momentos, a gente encontrava na União Europeia um fechamento total em relação a coisas importantes para nós. Então, essa disposição...
Só em termos da ideia, só depois a gente pode falar. Mas isso é fundamental para mostrar o seguinte, quer dizer, uma percepção da União Europeia da importância do Mercosul, e de concluir um acordo com o Mercosul, e da significação do Mercosul como mercado, como parceiro, né, sem a qual eles não teriam também se movido, porque as concessões também são difíceis para eles, né? Isso reflete que o Mercosul para eles não é um parceiro qualquer, que é um parceiro, isso foi muito manifestado por eles, talvez o maior acordo também que eles já concluíram, entre tantos que já existem por parte da União Europeia, né? Não, em relação a elementos específicos assim de concessões, etc., talvez seja melhor a gente esperar para depois comentar quando o texto, digamos, integral do acordo estiver publicado, que deve ser feito agora no próximo final de semana, né, para que seja visto em conjunto. Inclusive nós combinamos isso justamente com a comissária de Comércio Malmström. E nesse momento, digamos, a gente teria melhor, digamos, falar do desenho geral do acordo do que necessariamente ir listando as concessões específicas de parte a parte. O senhor pode falar de um ponto, pelo menos, que tenha sido uma concessão de um lado e uma concessão de outro lado, que tenha sido feita aí na reta final para desobstruir o caminho de negociação? Que a gente ouve falar de carne de cota, de carne bovina, por exemplo. Ainda se falava há um tempo de... Sim, houveram várias concessões em termos ou de volumes ou de taxas, né, de entrada. Então, mas são muitas, né? Então, nós tivemos etanol, açúcar, enfim, tivemos muitos produtos sobre a mesa que vocês verão aí a hora que o acordo tiver publicado, tiver o acordo esse final de semana, vocês vão ver que nós temos na área agrícola muitos produtos, né? De frutas a carnes, você vai ter aí um menu cheio de opções para que os produtores brasileiros acessem esse grande mercado agrícola que é a União Europeia. Vale lembrar que há um cronograma de liberalização, que envolve essencialmente mais de 90% da economia, tanto da União Europeia quanto do Mercosul. Então você está falando de milhares de produtos e serviços. Lado brasileiro, eu sei que vocês não vão entrar em detalhes, mas uma concessão importante que o Mercosul fez para os europeus que permitiu que eles estivessem mais dispostos a concluir o acordo. O senhor poderia citar um exemplo de algo que eles realmente queriam e que vocês atenderam o objetivo? Eu acho que tem muitos pontos, né? Não é só um ponto, tem vários pontos. Uma coisa que eles queriam muito era vinho, né? Vinho do Mercosul. E isso houve uma grande discussão e vamos ter aí esse comércio aí livre entre os dois países. Só que isso tem um tempo, não acontece de uma hora para outra, não é amanhã. Isso vocês depois vão ver, tem aí todo um tempo de maturação para que isso aconteça. Quanto tempo é, no caso do vinho? 12 anos. Acho que talvez acrescentar, claro que além do setor agrícola também houve uma abertura que é interessantíssima para o lado europeu, no setor industrial, né? Mas que também é importante para a nossa competitividade da nossa indústria, e no setor de serviços, por exemplo, onde a abertura sempre gera mais vinda de prestadores de serviços europeus, nesse caso, com aumento da competitividade em toda a cadeia, né? Redução de custos, etc. A gente tem uma tendência de se concentrar muito em produtos específicos, e uma coisa que muda totalmente com esse acordo é que antes os exportadores brasileiros eles tinham as condições de competitividade deles para, por exemplo, entrar no mercado europeu, eles estavam numa desvantagem em relação a outros países que já tinham assinado um acordo de livre comércio com a União Europeia. Então, quer dizer, em vez de vocês se concentrarem num produto específico, acho que o conceito importante a ter presente é esse de que você, de certa forma, cria uma igualdade de condições do Brasil e dos exportadores brasileiros com outros
países que já tinham acesso. O México, o Canadá, todos os países que assinaram acordos comerciais. Isso afeta desde produtos agrícolas a produtos industriais. Por exemplo, nós tínhamos uma queixa do setor de café solúvel, e assim, esse é o que me lembro agora nesse momento, depois dessa semana muito cansativa. Mas se vocês forem de setor em setor, vocês se dão conta de que você está criando um equilíbrio de condições. O Brasil estava em desvantagem. Essa é, digamos, a grande foto, em vez de vocês se concentrarem num produto específico. Obrigado, desculpa. Vou fazer um comentário. Esses produtos específicos é que criam as tensões com determinados países da Europa, né? Por isso que, notadamente, a carne bovina. É muito importante a gente enfatizar aqui que esse acordo ele ajuda o Brasil, o Mercosul, mas particularmente o Brasil, a resolver 3 grandes anomalias que talvez tenham exercido um peso adicional na baixa performance econômica dos últimos 30, 40 anos. O primeiro deles é o seguinte: não tem um único caso de milagre econômico no mundo nos últimos 50 anos em que o comércio exterior, uma alta corrente de comércio, um alto percentual de soma de exportações e importações em relação ao PIB não esteja presente. Tá certo? É o caso dos milagres econômicos do pós-guerra, é o caso da China desde 78, do Chile desde os anos 70, da Espanha desde 1982, de todos os exemplos que a gente tem no Sudeste Asiático. O Brasil, dentre as 15 maiores economias do mundo, é que tem a menor proporção, a menor fatia, não é, do seu produto interno bruto como representado pelo comércio exterior. Então aqui um dos efeitos que nós esperamos é um aumento significativo da corrente de comércio. O comércio exterior vai ficar mais importante para o Brasil. A segunda anomalia é que é o seguinte, que tem que ver com essa relação entre comércio e investimentos. Por que o nosso modelo de inserção internacional, de falta de inserção internacional, foi muito marcado pela substituição de importações, né, um mercado muito protegido? A grande maioria do influxo de investimento estrangeiro direto que o Brasil teve ao longo dos anos foi para montar operações econômicas do Brasil, claro, gera emprego local, gera impostos locais, etc., mas com vista sobretudo, e às vezes única e exclusivamente, voltado ao mercado interno. E um dos efeitos colaterais negativos disso é que o Brasil ficou muito distante das chamadas redes globais de produção, ou cadeias globais de produção. Sem dúvida alguma, vocês já viram alguns dessas imagens que mostram o grau de internacionalização e conexão da economia dos países em relação a cadeias globais de produção. E o Brasil está sempre como uma ilha, muito insular. E tem um terceiro, que é o seguinte: os grandes acordos comerciais do futuro, para além desse universo de tarifas e cotas, eles têm que ver com padrões. Então, com iniciativas como esse acordo entre o Mercosul e a União Europeia, toda a dinâmica de acessão do Brasil à Organização para a Cooperação Econômica e Desenvolvimento, você está, de certa forma, esquentando os tamborins para esse grande jogo da economia internacional do século XXI. E há um outro ponto importante também, que é o das regras de origem. É muito importante nesse acordo que a gente foi em direção a regras de origem mais flexíveis para fazer com que as indústrias e as cadeias de valor consigam se comunicar entre si. Não adianta apenas fazer retirada de tarifa, se nós não deixarmos as cadeias se comunicarem. A única forma de gerar comércio e fazer com que esses produtos haja um fluxo desses produtos por essas regiões são as regras de origem. Nós não estamos aqui apenas para fechar acordo, vamos dizer, foi o primeiro grande acordo do governo Bolsonaro, mas nós pretendemos ir adiante. E para ir adiante com outras regiões, nós precisamos de regras flexíveis que se comuniquem entre várias regiões do globo. Então, nesse sentido, vai ser muito importante para nós essas regras que nós conseguimos negociar aqui com os europeus e que nós consigamos fazer que essas regras se comuniquem com outros blocos, aí fazendo essa integração da economia ao comércio internacional. Eu poderia dar um exemplo concreto do que a senhora acabou de dizer, por favor, do tipo, porque isso era uma reivindicação dos europeus, certo? A questão das regras de origem. Então, E eles acabaram incluindo mais de 350 produtos, né, dentro da... Então, qual é o outro lado que a senhora está expondo de maneira concreta? Não, isso é a origem. Isso, na verdade, mais de 300, foram 357 indicações geográficas, na verdade.
que os europeus pediram reconhecimento. Eu imagino que o senhor esteja falando dessas indicações geográficas. Houve pedido 357, nós fizemos o reconhecimento de várias dessas indicações geográficas e 100% também das nossas indicações geográficas, as brasileiras em específico, também foram reconhecidas pelos europeus na área agrícola. Claro que o número de indicações geográficas nossas é bem menor do que a dos europeus, mas nós pretendemos entrar nessa nova era de fomento, de estímulo ao desenvolvimento de indicações geográficas. Eu tenho aqui os colegas da área que têm suas indicações geográficas, eu me lembro estou vendo aqui o pessoal dos queijos da canastra, estou vendo o pessoal das carnes, do Pampa Gaúcho, nós estamos cada vez mais desenvolvendo, tem outros colegas também, enfim, que estão aqui presentes, os cafés e os queijos especiais, as caçaças também especiais que nós temos. Enfim, nós queremos o desenvolvimento dessas indicações geográficas. Sobre regras de origem, como a senhora me perguntou, isso não é uma demanda só europeia. Se nós queremos entrar nesses fluxos de comércio internacional, nós não podemos exigir que os insumos utilizados, tanto pelo Mercosul e acumulados com a União Europeia, sejam de tal forma altos que não permitam ingresso de insumos de outras regiões. Nós temos que ser mais flexíveis para que esse acúmulo do uso de influxo, de insumos de duas regiões também se comuniquem com terceiras regiões, de modo que eu possa montar uma cadeia global de valor que envolva Brasil, União Europeia e, por exemplo, Coreia, ou Singapura, com quem nós estamos negociando, ou Canadá, ou EFTA. Então, o acúmulo desses insumos dessas diferentes regiões possibilita com que nós nos comuniquemos e façamos aí parte dessa grande cadeia de valor. Então, não é só uma demanda europeia, nossa também uma necessidade nossa. Isso. E acrescentar também, esses exemplos e outros deixam claramente ver o seguinte, um acordo dessa magnitude, ele não deve ser olhado simplesmente do ponto de vista estático, ou simplesmente do ponto de vista de acesso direto, ou seja, de redução de tarifa que facilita o seu acesso em determinado produto, mas sim, sobretudo do ponto de vista dinâmico, né? Porque ele, com economias dessa magnitude, ele mexe com todo o conjunto da economia, ele atrai investimentos que vão gerar facilidades, ele facilita a importação de um insumo que vai gerar mais competitividade de um determinado produto intermediário que vai entrar numa cadeia, às vezes de um terceiro país, não necessariamente da União Europeia, graças a também essas regras de origem mais flexíveis, né? E isso tudo acaba gerando um impacto econômico que vai muito além dos ganhos, que são importantes, comerciais diretos daquele produtor que não vendia e vai começar a vender porque a tarifa caiu, né? Tem todo esse aspecto dinâmico de investimento, de competitividade, de tecnologia, porque os bens, sobretudo europeus, né? Por exemplo, bens de capital, facilitar a importação de bens de capital de último tipo, de maquinário de último tipo, também existe no Brasil, já a produção nacional, evidentemente, mas competindo em melhores condições com a produção europeia de maquinário de último tipo, isso vai alavancar a nossa indústria manufatureira, por exemplo, né? Eu só queria mencionar também que um dos benefícios mais extraordinários dos acordos de comércio é o fato de que eles servem também como um grande estímulo a reformas internas, né? Você vê, nós estamos num momento no Brasil em que, em pelo menos 5 frentes, reforma tributária, reforma previdenciária, modernização do Estado, reforma microeconômica, se fazem agora acompanhar de um quinto vetor muito importante da entrega econômica que o presidente Bolsonaro prometeu durante a sua campanha, que é o da abertura econômica. E isso vai exigir das próprias empresas do Brasil modernização corporativa, modernização institucional. Os exemplos que a gente vê no mundo mostram que os acordos comerciais servem como uma espécie de acelerador do grau de institucionalização e modernização das economias, também do seu ponto de vista das regras internas. E a gente sabe muito bem o quanto o Brasil ficou para trás por conta desse atraso institucional. Umas coisas vão ocorrendo assim. Tem um outro elemento que é fundamental mencionar, que não tinha mencionado antes. Enfim,
enfim, do ponto de vista regional também, quer dizer, tem um impacto evidentemente positivo na nossa agenda de reformas no Brasil. E tem um impacto muito positivo na nossa política na região, sobretudo na América do Sul, né? Nós hoje temos uma direção muito clara de que o Brasil, como grande país, como, né, um país de referência, entre outros da região, mas com a responsabilidade que nós temos na América do Sul, seja uma força, seja parte de um processo de consolidar a América do Sul como uma região de democracia e de economia de mercado, né? Então, esse acordo ele consubstancia em grande esse compromisso, ele reforça esse papel do Brasil como um imã, digamos, de democracia e de economia de mercado em toda a região, né? É bom para toda a América do Sul nesse sentido, e sobretudo também porque ele é um acordo com outra região, a União Europeia, com um continente, né, com a dimensão que a União Europeia tem, com a capacidade de ação que tem, também comprometido com esses mesmos princípios, né, comprometidos com valores fundamentais de democracia, de liberdade, inclusive liberdade econômica, mas também, né, democracia política e tudo isso. Então, é uma ligação que não é uma ligação qualquer, é uma ligação com um parceiro que tem tradicionalmente esse compromisso fundamental de promoção de um compromisso democrático, né? Então isso reforça esse empenho que nós temos hoje realmente de uma vez por todas consolidar a América do Sul como uma região de democracia e de economia de mercado. Além de significar quase uma espécie de apertar o botão de reiniciar para o próprio Mercosul. Você veja, nós queremos o Mercosul durante muito tempo uma espécie de caixa de ressonância de interesses ideológicos, né? Um bloco que dava opinião sobre o processo de paz no Oriente Médio, ou se a Crimeia pertencia a esse ou aquele país, mas não fazia coisas básicas de integração econômica, de integração logística, né? Quer dizer, isso que está acontecendo agora nos abre portas, por exemplo, para a revisão da tarifa externa comum, para a modernização, para o aumento da cobertura de setores que são incluídos no mercado comum, né? É um grande divisor de águas para o próprio Mercosul. Agora, depois da eleição, o Guedes chegou a falar que o Mercosul não era prioridade, que não era, enfim, não estava na lista de prioridades do governo. Como é que isso se adequa a se sintoniza com esse discurso agora de revalorização do Mercosul? Na realidade, acho que o ministro Paulo Guedes já explicou o contexto do qual ele disse essa frase, né? Foi na noite de eleição, da confirmação da eleição do presidente Bolsonaro. Ele estava numa coletiva de imprensa, enfim, improvisada. Havia uma série de outras perguntas, quando ele disse que o Mercosul não era prioridade, porque ele estava respondendo outras perguntas antes. Não era uma questão de forma e não de conteúdo. Aliás, ele disse isso em várias ocasiões, na visita do presidente Macri ao Brasil, na visita do presidente Bolsonaro a Buenos Aires, né? Última pergunta, então. Não, vamos continuar, porque tem várias interrupções, né? Acho que a gente pode continuar um pouco. Bom, então, mais três. Você quer começar? Eu queria saber da interferência Só ia pedir para passar das o microfone. declarações do Macron e da Merkel, se isso teve alguma repercussão aí na mesa de negociações, como foram recebidas essas declarações pela delegação brasileira. O Macron falando do Acordo de Paris, a Merkel falando da preocupação com o desmatamento. Obrigado. Isso não teve impacto nenhum na negociação. Enfim, houve, né, essas declarações. Depois houve, no caso, o encontro do presidente Bolsonaro com o presidente Macron. O presidente, né, teve a oportunidade de falar bastante, esclarecer o que é a política ambiental brasileira. Talvez esse esclarecimento por parte do presidente tenha então, contribuído para dissipar qualquer visão equivocada sobre o que é a nossa política ambiental. E idem mutatis mutandis para o que disse a chanceler Merkel. Sim, claro, justamente são dois países-chave da União Europeia, e o fato de nós termos conseguido fechar essa negociação, claro que a gente negocia com a Comissão Europeia, mas a Comissão age sempre em consulta e ouvindo os Estados-membros. Então, se os dois principais Estados-membros da União Europeia, Alemanha e França, se a gente fechou essa negociação, é porque esses dois países estavam a bordo, né? Estavam convictos, assim como acho que os demais, da importância do Mercosul e da importância de fechar esse acordo com
com o Mercosul, né? Então, enfim, acho que foi uma coincidência até interessante que esse diálogo lá no Japão e aqui tem acontecido simultaneamente, porque acho que deixou claro que não há problema nenhum e que nossas políticas, em qualquer área, nenhuma delas causou problema nenhum para a negociação do acordo. É importante a gente ressaltar para vocês que há no acordo comercial um capítulo de desenvolvimento sustentável, em que faz referências a vários compromissos internacionais. Então, esse é um acordo moderno do ponto de vista de compromissos ambientais, compromissos trabalhistas, compromissos sociais. Então, não há nenhum fundamento. Quando uma pessoa vai avaliar o acordo, ela vai ficar inteiramente confortável com a linguagem do acordo. Então, é essa mensagem que a gente pode passar aos... Há várias provisões. Há várias provisões ao longo não só do braço comercial, como também esse acordo tem 3 braços, político, cooperação e comercial. Há várias referências a esses acordos que o senhor mencionou ao longo de todos os braços. Só para o senhor ter uma ideia. Eu acabei de receber um telefonema do presidente Bolsonaro para cumprimentar a equipe que trabalhou aqui em Bruxelas, para que nós tivemos a oportunidade de fechar esse acordo histórico, né, aqui, mas também dizendo da felicidade dele de ter lá em Brasília o ministro Paulo Guedes, o ministro Onyx, e ele que foi fundamental na sua conversa. O ministro Ernesto acabou de falar, foi uma coincidência as conversas que ele teve lá no Japão. Então, acho que foi uma feliz coincidência com o trabalho de todos, né? E hoje nós temos esse acordo histórico, depois de 20 anos, que começou nessa data, né? Então, era isso. Obrigada. Só para voltar, então, para a gente ter clareza sobre cotas, porque os colegas, né, no Brasil estão falando já muito detidamente ali, com detalhes, sobre cotas, porque chegou-se a especular que a cota para carne bovina seria de 140 mil toneladas e foi fechado, no fim, o valor fechado, né, a cifra foi de 99 mil toneladas. Isso é considerado uma concessão? Como que isso entrou? Como que se reduziu em determinado momento? Chegou a ser... está abaixo do esperado. Bom, eu não queria entrar no tema das cotas hoje, porque elas vão ser publicadas, mas é um avanço sim, onde nós não ganhamos em volume, nós ganhamos nas tarifas. Então, é um acordo. Então, em muitas coisas nós ganhamos em volume, em outras nós ganhamos em tarifas intracota zero, em muitos casos. Outros diminuíram-se as tarifas existentes que existiam. Enfim, ele é muito longo o acordo. Vocês vão ter oportunidade de ver aí durante a hora que ele tiver posto todas. Eu só posso dizer o seguinte: houveram ganhos dos dois lados, não existe acordo que só um ganha. Então, é claro que nós ganhamos em algumas coisas mais, outros menos, e o interesse não era do Brasil só, o interesse é do Mercosul. Então, tinha que ser acomodado e discutido interesses da Argentina, do Uruguai e do Paraguai, e do Brasil, naturalmente. E em relação às cotas para o setor automobilístico, o que ficou acertado de tarifas, porque era outra questão também, aí, né, pelo lado europeu. Enfim, em regra geral, praticamente toda a parte de bens manufaturados tem um processo de desgravação entre 10 e 15 anos, né? Vamos esperar, como a gente combinou com os europeus, a divulgação final do texto. Tá bom? Setor automobilístico. Gente, muito obrigado, então.
agradeço também o Press Club por ter ajudado a organizar essa coletiva e ter nos apoiado aqui até essa hora tão adiantada. São quase 10 da noite aqui em Bruxelas. Muito obrigado. Obrigado a todos. Obrigado a todos.